Então, boa noite e obrigada à Manuela pelo convite. Eu não conheço a maioria de vocês e não sou propriamente uma viajante nem uma fotógrafa, mas fiz esta viagem que vos vou falar o ano passado, durante 10 dias, incluída num grupo que íamos trabalhar. Eu sou pediatra, já vi aqui alguns colegas do hospital, de formação no Hospital de Santo António e agora a trabalhar no Centro Materno-Infantil. Mas isto foi uma atividade extra-hospitalar e fui incluída então num grupo à Guiné para trabalhar. Íamos ver crianças da Guiné, fazer consultas propriamente ditas e o objetivo era ajudar e também assinalar situações que precisassem de ter depois seguimento. E foi uma viagem como outras que já fiz, mas impactante, e eu vou-vos falar sobretudo das minhas sensações, mais do que da componente turística da Guiné. Eu não falei com as outras pessoas que vou falar, mas penso que eventualmente será abordada, porque também tem um grande potencial turístico, mas de facto não foi uma viagem de turismo. E a minha primeira surpresa, que não sou assim tão versada em muito menos em coisas africanas, foi o caju, pois eu conhecia os cajus secos e não conhecia as aves de caju. E quando chegamos ao aeroporto, e logo o aeroporto tem alguma coisa que se lhe diga, porque nós vemos pessoas com cestos à cabeça e vemos logo aqueles trâmites que não serão africanos, mas que há em todo lado, mas em alguns sítios vê-se, que é alguém a passar e porque é da terra passa à frente, a passar na fila e tal, e portanto rapidamente, eu acho que com um bocadinho de argúcia nós nos situamos que cada um manda na sua terra e nós ficamos a ver e portanto faremos o que nos mandarem. E depois éramos uns privilegiados, porque éramos um grupo de portugueses que ia com uma pessoa que era o Ricardo Senha, que dirige uma fundação que eu confesso que não sei muito sobre ela, porque fui para trabalhar, não ia propriamente naquela perspectiva de saber bem quem é que mandava em quê, e portanto íamos com carros que nos levávamos, íamos em condições privilegiadas em relação a quem lá estava. E, portanto, paramos logo na casa do Capitão Manecas, que, se calhar, para mim, não me diria assim tanto, mas para pessoas um pouco mais velhas e que conhecem a história da África e da independência, saberão que era realmente uma pessoa relevante naquela trama política. E fomos presenteados com sumo de caju fresco, que é delicioso, e eu vi, a ignorância minha até então, pela primeira vez, esta fotografia aqui, o projetor. Devemos dizer que não é assim das melhores coisas, porque realmente o fruto em si é ainda mais bonito. E então descobri que as árvores existem cajus vermelhos, cajus brancos, cajus rosé, portanto parece que temos aquela palete toda e portanto foi assim a minha primeira revelação de ignorante acerca deste fruto. Posteriormente, eu acabei por fazer aqui uma aldrabice que é sempre atrativa, porque 10 fotografias é muito pouco. Esta situação que aqui vê em baixo, fizemos esta viagem e o nosso objetivo era Mulamba, como viram ali no início da missão, e depois estivemos a trabalhar no centro de saúde, no hospital que existe, que vos falarei à frente, em Mulamba. E um dia fomos à praia, e então na praia, onde passávamos por uma mata de cajus, lá andavam uns meninos com um aspecto muito pobre, muito miserável mesmo, a apanhar os cajus, e o Ricardo, que estava connosco e que é um homem saudoso da sua infância e da sua terra, lá os desafiou a irmos assar os cajus. Portanto, eu não tenho aqui essas fotografias, que não terão também assim propriamente muito dignificantes da minha pessoa, mas lá andei com os meninos a juntar os pauzinhos e a assar os cajus na praia, e devo-vos dizer que os cajus assim assados não têm nada a ver com os cajus que nós compramos, e é uma experiência para quem for à Guiné ou outro sítio em que haja cajus que vale a pena fazer. Portanto, passando esta parte da fruta,
Chegamos depois a Comura. Comura é uma comunidade que era um antigo, que está sediada num sítio que era um antigo hospital de leprosos e que trata ali doentes ainda com lepra, com HIV, com tuberculose. É como se fosse um antigo Elas de Pau cá do Porto. Pronto. Tem uma missão que é católica, com padres italianos, e acolhe ali vários doentes, e tem também uma zona pediátrica onde nós podemos estar, e chamou-me a atenção, também mais uma vez de quem chega e não conhece nada, este cartaz que fala sobre a cidadania e que vemos que está ali escrito em crioulo. Eu não sei dizer, mas de qualquer modo percebi que seja bom cidadão e ponha os interesses da terra acima dos seus próprios interesses, que é uma coisa que é um sonho, não é? Em todas as sociedades, um sonho de cidadania que depois vemos que efetivamente falta que todos saibam ler aquilo. E este cartaz e esta escolha também teve a ver com esta língua que nós chegamos lá e achamos que a língua que os une é o português e que os países da expressão da língua oficial portuguesa que falarão português, que eles querem falar português, e a minha sensação é que eles não acham bem que tenham que falar português. Eles prefeririam falar crioulo e alguns têm alguma dificuldade, muitos, em comunicar connosco em português e, portanto, isso também, eu como cidadã portuguesa, não muito conhecedora daquela realidade, acho que também foi uma aprendizagem que eu tive. É uma ilusão que nós temos, que eles queiram falar português, porque não me parece que queiram tanto assim. Falando com amigos, colegas nossos que cá trabalham, que são guineenses e envolvidos de outra maneira, parece-me que, efetivamente, os mais novos e alguns têm sede em aprender português, mas tristemente porque querem vir para a Europa, não para ficarem na Guiné, o que é também, não é propriamente uma coisa que eu acho que seja muito enriquecedora na perspectiva do futuro da Guiné. Esta é a aproximação à ilha de Bolama. Bolama, como saberão melhor que eu, é o nome de um complexo de ilhas que serão, penso que 88, e esta é a ilha de Bolama, nos Bijagós, e esta foi a nossa aproximação. Lá vemos estes barcos e, olhando para ali, nós podemos ver à direita o antigo edifício que era da capitania, aquele monumento que, eu não sei se isto está para apontar, não. Este monumento aqui é um monumento aos aviadores italianos que caíram lá, penso que em 1931, num voo transatlântico. Aqui assim, à esquerda, há uma piscina municipal que está abandonada. Por aqui acima eram avenidas. Tudo isto era uma cidade com uma estrutura que algumas nossas cidades não a terão ainda, com sistema de esgotos, com avenidas com 2 vias, com separador central, com iluminação, com sistemas já de uma organização de cidade espetacular. Isto tudo completamente abandonado e arruinado. Há um cinema, um cineteatro, em que nós tentamos entrar e está todo destruído. E um dos locais disse-nos que aquilo tinha sido tudo remodelado, tinham posto cadeiras e em uma semana desapareceram as cadeiras. É doloroso. Mas é bonito. Então, a próxima imagem mostra-nos o que seria o equivalente ao nosso Parlamento. Aqui, como digo, a cor não será tão... Mas a cor da terra, que também é a cor típica dali. Na aproximação deste caminho há uma enorme comunidade de morcegos, que também é outra coisa que passa-se para ir para o hospital, e é uma morcegada que é impressionante. Portanto, aquilo é morcegos, estão carregadíssimas as áreas de morcegos.
E estas duas imagens que aqui coloquei é no fundo o que eu fazia todos os dias no centro de saúde, ou no que se possa chamar ali, que era as antigas instalações militares, porque o hospital foi abaixo, está em ruínas, e portanto pegaram no que era o quartel e adaptaram para ter centro de saúde. Tem não sei quantos caixotes com incubadoras que nunca foram abertas e não há luz. Portanto, a luz de vez em quando falha. Portanto, nós vivemos nesta situação em que há gente a doar coisas. Há bocado a Manuela dizia que era seguro que o que se desse aqui ia ter uma utilização. O que eu ouvi na Guiné em algumas coisas é que, e do que eu tenho percebido depois desta viagem, é que há muitas organizações, tudo a dar muitas coisas, mas muita descoordenação e muito pouca formação para a utilização dos bens que para lá são mandados. Esta aqui na fotografia, peço desculpa, é ao contrário. Nesta imagem em cima, estou eu, a enfermeira Rosa, uma mãe e a sua criança. E as mães e as crianças são iguais em todo o lado. Fiquei também surpreendida, eu estava com a Helena, que era a secretária da missão, e que era uma mulher bonita, loira, e que estava sentada ao meu lado, e portanto ela é que era a doutora. Ela é secretária, mas lá como cá as pessoas reparam no aspecto e portanto também tinha alguma piada essa parte, porque realmente a figura e o impressionar é igual em todo o lado e portanto também teve alguma piada essa parte. E a Helena não se vê aqui porque foi quem tirou a fotografia, mas as crianças, como eu vos dizia, eram levadas sobretudo pelas mães, mas havia pais que iam com os filhos à consulta. Portanto, eles ficavam ali na fila em espera, eles criaram um sistema para os vários dias de distribuição pelas várias cidades e, portanto, organizavam por bairros. E estavam em fila, avós com netos, mães, alguns iam chamar os vizinhos, também... tudo que foi funcionário do hospital aproveitou para trazer a família toda à revisão. Pronto, ou mais ou menos isto. Mas as queixas principais também eram sempre quando conseguíamos comunicar, porque era o que eu vos dizia em relação à língua. A enfermeira Rosa tentava traduzir, mas nem sempre se conseguia, era preciso algum cuidado na comunicação. E então, as queixas eram corpo quente. De noite, naquele clima, não é corpo quente. Pronto. Mas mediu a temperatura, não tem termómetro. Pronto. E depois comichão na rabada. Pronto, era assim umas queixas e a coisa não era muito, não passava assim muito disso. No meio de situações tão vulgares como cá, em que fez febre há 2 horas e vai ao hospital, uma urgência de um hospital central, lá não é assim muito diferente, também havia isso, mas depois este menino aqui, depois foi notícia, eles fizeram reportagem, não sei o quê, é levado por um homem jovem e leva uma criança que, das pernas, eu não sei que doença ele tem, ainda não sei, mas o que ele tinha era uma dermatose exudativa coberta de lixo, de terra, parecia meses de evolução. Aquilo era terra acumulada, o que é profundamente demolidor, porque nós estamos numa terra circulada por água, por mar, quer dizer, era metê-lo na água. Portanto, foi realmente uma situação que depois nós lá estivemos a fazer com o que levamos, com o que tínhamos, porque levamos materiais, a tentar fazer o que podíamos, a limpar aquilo, e depois demos material para levar para casa e combinamos que voltasse. E toda a gente achou que não ia voltar, não é? Porque o senhor que o levava era um homem ainda relativamente jovem, que dizia que era o pai, até tinha formação, ele queria ser professor, porque lá tinham o equivalente ao 5º, ao 9º ou ao 11º ano, e eram professores. Pronto. E tendo algumas senhoras tendo o estatuto de professor, elas já não faziam muito. Iam de manhã ao peixe,
Quando chegavam os barcos, depois ficavam muito cansadas com o calor. E, portanto, aquilo já não faziam muito naquela ilha, pelo menos do que me disseram. Mas ele voltou já vestido de outra maneira. Claro, não estava ainda bem, mas nestas pequenas coisas em que nós vamos e achamos que não fazemos assim tanta diferença, são pequenas situações, mas que nos ajudam a perceber que realmente, com alguma educação, com algumas modificações pontuais, nós podemos mudar bastantes coisas. A maioria de vocês, não sei se não é médico ou se alguma vez pensou que realmente a sarna, a escabiose, está a aparecer todas as semanas na urgência na cidade do Porto, e lá também há. Portanto, não é assim uma coisa que seja dos pobrezinhos, nem de... É uma doença que existe aqui na cidade e que eu vejo quase todas as semanas. E num país como aquele, as pessoas não tinham o conhecimento das regras básicas de higienização da roupa. Uma das coisas que nós ensinamos, agora não tem a ver com as viagens, mas é que o ácaro morre por asfixia e, portanto, nós podemos fechar a roupa toda durante 3 dias e o bicho morre e não há continuação de propagação da doença. Ali, num país como aqueles, as pessoas andavam a aquecer água para pôr em cima da roupa para matar e coisas tão simples como esta. A enfermeira Rosa foi o conhecimento mais importante que eu lhe dei durante a semana que estive com ela, foi os cuidados de eliminação, do corte do ciclo de propagação da escabiose, o que é, pronto, para assim para uma tertúlia de viagens parece uma coisa muito mínima, mas pronto, para ela foi importante. Esta seleção de fotografias que eu aqui aldrabei, juntando assim esta colagem, mostra assim 4 jovens que seriam a força motriz, digamos assim, de um país, não é? E são situações muito diferentes e eu achei piada por várias situações. Esta fotografia foi na véspera do 1 de maio, que lá é feriado, e estão a ver-se, ele com uma prancha de surf, que é um bocado de tronco, não é? Portanto, as pranchas da ilha de Bolama eram estas, e o rapaz o que traz na mão, uma cervejinha. E as praias estavam carregadinhas de garrafas de cerveja. E este aqui era o Che. E este Che estava a mergulhar, e esta fotografia foi tirada num momento em que era evacuada com um barco do governo uma adolescente que tinha caído de uma árvore e tinha sido levada ao centro de saúde, e quando nós lá chegamos, descobrimos que ela estava lá à espera, porque não havia trajeto da ilha de Bolama para Bissau, ela tinha uma hemorragia interna, estava a ficar em choque e iria ficar ali. Pronto, apesar de tudo, lá se conseguiu mobilizar, porque coincidentemente estava lá alguém que tinha esse contacto, e lá veio a lancha e acabou por a levar, e depois fomos visitá-la ao hospital militar. E aqui os Che e os seus amigos estavam a mergulhar na altura em que a rapariga estava a ser evacuada. Este jovem também vinha connosco quando fizemos, no 1 de maio, propriamente dito, uma viagem a Rubano, e ele era quem vinha a piloto, digamos assim, do barco. Eu não vos pus aqui a foto da aproximação a Bolama, mas toda a gente na praia, toda a gente, uns dentro d'água, outros fora d'água, aquilo era uma festa. Já estou muito atrasada, e ali é no centro de... peço desculpa. É um jovem que estava num centro em Bissau, num centro artístico juvenil. Esta viagem que fizemos também com esta oportunidade numa tarde, no fim de trabalho, fomos a Porto Varela. Porto Varela chega-se, vê-se estas vacas na praia e faz parecer que estamos na Índia, não é? Porto Varela fica perto já do Senegal. Na viagem para lá, paramos numa aldeia, eu falei já há pouco do caju, e assim como cá se faz vinho, cachaça, aguardente, e se chega à Espanha e se faz como a cidra, não é? Lá nós sentimos o cheiro do caju
a fermentar, e quando íamos para Porto Varela eles tinham os troncos no chão para assinalar, e o que é que tinham? Umas destilarias em bidões de caju, portanto, aquela devia ser lá. E numa dessas, nesse caminho, paramos numa aldeia, e esta era talvez a menina mais bonita e o olhar mais triste, não sei, mas eu tenho outras fotos destas crianças que não pus, e foi também uma paragem muito, porque estavam ali no meio de nada, havia 2 ou 3 homens que eram quem trabalhava para a família, era uma família, uma aldeia pequena, muitas crianças com cobertinhas assim de terra, com estes olhos belíssimos, e um homem velho, que deve ter tido um AVC ou uma coisa assim, que estava ali atrás, e portanto víamos o velho atrás das crianças, que já não conseguia comunicar-se, um homem alto que estava incapacitado, e percebia-se que realmente era de uma pobreza extrema, e aquelas crianças não tinham nada que fazer a não estar sentadas umas com as outras. E não é uma imagem, eles eram todos muito bonitos, mas lembrá-los não é propriamente uma coisa que seja muito sossegada. Na praia de Porto Varela, tínhamos chegado, foi a seguir ao 1 de maio, isto que antes era uma estância turística, ao que parece, que faz conta que estávamos em Miramar, com casas de veraneio, com alta qualidade, passou a ser um despejo, e era lixo, 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 e impressionou-me imenso porque havia 2 casais acampados no meio do lixo. Tinham montado a tenda, tinham lá o carro e estavam no meio do lixo. E não é uma figura de estilo, era mesmo assim. Depois na praia, estávamos lá e aparece este pescador que foi sozinho de manhã para o mar, e aparece a mulher dele que o vem ajudar, e eu achei a figura dela fantástica, acho que parece uma leoa, e não sei se aqui nesta imagem se consegue perceber, mas era muito tocante a complicidade que eles tinham ambos e o auxílio que eles faziam, e realmente era de um romantismo, de uma solidariedade, de uma capacidade de entreajuda que eu acho que talvez eu não saiba transmitir, mas senti de uma maneira muito intensa, e achei que esta senhora merecia a ficar aqui na minha apresentação. Depois, escolhi estas 2 imagens por achar que em Bolama, naquela foto que vos mostrei ao princípio, uma coisa, eu levantava-me de manhã, acordava às 6 da manhã, enquanto o sol nascia, tirava umas fotos muito bonitas e andava por ali a ver chegar os pescadores, a ver irem pescar e tal, e via uns potes tão magros, tão miseráveis, com um ar tão doente, que deve ser por isso que nem os comiam, não é que nem os matavam, pareciam doentes, mas assim carregados de bicharada, com uma coisa que era impressionante. E depois, no meio disso, carneirinhos no mar, assim com este ar cândido, com que eu achava uma coisa fantástica. Depois explica-nos nas árvores ao mesmo tempo que urubus, tecelões, e portanto foi uma viagem de emoções e sensações desconcertantes. Isto é Bissau. Como veem ali, se calhar não se consegue ver, tudo tem. Aqui tudo tem. Ali tudo tem. Estes jovens à porta de um armazém com este ar muito afadigado e super descontraído. Esta vendedora que se destacava no Porto de Bissau, tudo feio, escuro, e ela com uma cor lindíssima a vender as suas laranjas. Este rapaz, que era efetivamente perturbador, não sei o que é que ele estaria a mascar, ou que tinha os olhos completamente vermelhos, com o ar completamente abandonado, uma criança tão pequena, e assim uma coisa que também a gente tem que fazer por esquecer. Esta fotografia vem aqui porque foi o motivo de eu ser agredida em Bissau. Então, eu ia a passar com a minha máquina e achei piada aos padrões e tirei a foto. E aparece lá atrás um fulano armado em patrão, porque aquilo também é assim. Eu em Bolama
fui a uma padaria e havia dois rapazes a fazer pão e havia um que estava só sentado para contar quem vinha. Portanto, ele estava com calcitas de ganga e tal, e os outros a trabalhar. Portanto, o patronato e os assalariados estão muito bem definidos. E então, aqui assim, quando eu estava a tirar a foto, que era só para os tecidos, aparece um de lá atrás e quer-me tirar a máquina. Não sei se ele achou que eu era algum fiscal, não sei. E ficou muito zangado comigo e foi um momento assim, um bocadinho de stress. Esta foto aqui serve para mostrar uns panos tradicionais, que no caso este foi uma oferecida minha, cada um da missão. Nós não fizemos muito por merecer, mas foi o reconhecimento e são peças realmente muito bonitas. Eu confesso que não sei o nome, também não procurei saber. Pronto, haverá quem vos diga a seguir. Obrigada. E a última imagem que eu escolhi é destes meninos em Bissau, que no meio disto tudo, como veem a alegria e o ar de saúde que ali se tem, também é muito grande. Portanto, eu queria acabar com esta imagem, porque dizem que é aquele lugar comum que as crianças são o futuro. Quem olha para estas acha que o futuro vai ser um futuro feliz e brilhante e se calhar mesmo estando longe, nós voltando àquele conceito de cidadania, se calhar também podemos ajudar de alguma maneira. E obrigada. A minha ida para a Guiné-Bissau também é um bocadinho parecida, também foi no contexto de um projeto humanitário, durou um bocadinho mais tempo, durou 2 meses, e foi um projeto pessoal apoiado por uma empresa de cuidados renais onde eu trabalho. Eu sou médica nefrologista, médica dos rins, e a ideia foi fazer um rastreio de fatores de risco na comunidade, que inclui a avaliação da tensão arterial, a pesquisa de glicemia capilar para ver se as pessoas tinham diabetes e uma avaliação urinária contida teste da urina. Fui sozinha, portanto trouxe alguma emoção também à viagem e tive que contar muito com o apoio dos guineenses, das estruturas guineenses e de facto vindo lá encantada com o povo, com o pouco que tinham para dar, davam. E tem algumas histórias engraçadas porque quem se põe nestes contextos acaba por sempre por ter. Eu pedi para porem um mapa, eu estive em mais sítios do que os que vou mostrar porque tínhamos pouco tempo, também queria falar um bocadinho melhor de uma zona, a zona que eu acabei por se calhar ficar mais ligada foi aqui, apesar de estar sediada em Bissau, fiz rastreio também na zona norte, em São Domingos. E esta zona é muito bonita para visitar, tem umas tabancas bonitas e como isto também era sobre turismo, eu foquei-me um bocadinho mais nesta zona. Portanto, isto é um bocadinho a introdução, é o slide introdutório. Eu fui à frente e o material chegou 2 ou 3 dias depois, já estava tudo combinado, correu bem a chegada, mas depois tive que desalfandegar. Contei com a ajuda também do Hospital de Comura, que já desde o início já tinha trocado uns e-mails aqui de Portugal, e foram eles que me ajudaram em grande parte da logística inicial, que me deram o apoio inicial e depois me prepararam no fundo para eu ir sozinha para o resto do país. O desalfandegamento foi, claro, uma epopeia, porque se nós somos burocráticos lá, tudo sobe a uma escala ainda maior, portanto precisávamos da assinatura da Diocese, porque Comura é um hospital católico, já ia tudo a dizer a Comissão Católica de Comura para não haver desvios, porque é sempre o problema dos desvios de material. Lá foram buscar a casa, impecáveis, fomos ao centro, à Baixa de Bissau, que ainda é a parte antiga, muito bonita. É a única parte bonita de Bissau, a zona colonial. De tratar do desalfandegamento, o despachante não estava, vai esperar 1 hora, vem o despachante assina, vai outra vez à Diocese só no dia seguinte, pronto, no dia seguinte lá foram de manhã buscar-me outra vez, vamos à Diocese Novo Carinho, vamos ao aeroporto, depois de passar por 3 sítios diferentes, finalmente, eu que falava de estarem 3 pessoas sentadas a ouvir rádio, enquanto eu estou ali com o papelinho, por favor, quando é que eu vou desalfandegar o material?
Então levanta-se uns, outros dois continuam a ouvir rádio, de facto, e vão ao terceiro guichê buscar e lá consegui. Isto foi a fotografia emocionante, desalfandegar o material, que eu depois também estou a admitir aqui à empresa que tinha conseguido. E foi logo na primeira semana, portanto acho que ficou muito bem. Aqui é Comora, o primeiro dia do rastreio. O Hospital de Comora é de facto para onde as pessoas geralmente vão, quem vai em missão humanitária, já tem contactos aqui com grupos formados que vão frequentemente, nomeadamente de cirurgiões. Eu acabei de estar a um grupo de cirurgiões de obstetras de Guimarães, entre cirurgião geral. Mas eu, como estava sozinha, trabalhava mesmo com os guineenses. E isso foi muito importante, eu acho, para mim, obviamente, para a comunicação com os doentes, porque a maioria das pessoas fala crioulo e de facto é difícil, e depois mesmo, há muita gente que nem crioulo fala a língua da etnia, há imensas etnias na Guiné. Eu acho que estão umas 13, talvez mais 30. Há muitas etnias na Guiné-Bissau, cada uma com a sua língua, portanto isso é mesmo, culturalmente é um país riquíssimo, e eu vim, de facto, nota-se as diferenças e é muito interessante. O primeiro dia teve este enfermeiro, que era, agora já não me lembro do nome dele, foi só um dia, mas ele era de facto energético, então conseguimos rastrear 80 pessoas na primeira manhã e eu já estava completamente verde. E ele, mais uma doutora, mais uma doutora. Vá lá, vá comer uma bolachinha. E de facto acho que o meu sorriso mostra como a coisa estava a correr bem. Eles faziam as perguntas, explicavam o que estávamos a fazer, viam-nos atenção, picavam o dedo, fazíamos algumas perguntas básicas e depois quando tínhamos, por exemplo, valores elevados de tensão, que foi o que eu encontrei mais, diabetes, graças a Deus ainda não há muito, mas há imensa hipertensão, eles comem com muito sal, muito gosto, que é os caldos de Knorr daqui, põem aos 2 e 3, põem caldo de Knorr na conserva, para guardar, põem caldo de Knorr na confecção da refeição e no fim, quando vão a comer, polvilham com o terceiro caldo de Knorr. E é para a coisa ficar mesmo gostosa. E de facto, os níveis de sal são excessivos. O primeiro dia foi no Hospital de Comora, mas eu queria conhecer a Guiné-Bissau, eu queria ir às tabancas, queria conhecer a comunidade, e então, ao terceiro dia, pedi que quero ir para uma tabanca. Claro que sim, eles fazem os contactos na parte anterior, chego lá de manhã, não tem carro. Cá tem carro, então vamos de moto. Vamos de moto. Lá eu tentei fazer uns kits, estávamos já em cima da moto e eu, pronto, isto vai correr bem. Mas por acaso, entretanto, alguém disse: o carro já veio, então perdi a oportunidade de moto, porque eu até já estava muito entusiasmada, mas não deu. Lá fui com este, não era enfermeira, era nós chamamos de assistente operacional aqui, mas lá ele faz tudo. E ele foi comigo e fazia a introdução ao chefe da aldeia, montávamos, eu também não trouxe as fotografias, mas chegávamos a montar, alguém trazia uma mesa de casa, outro trazia uma cadeira, outro trazia uma cadeira, um paninho, lá, o mais lavado possível. E fazíamos rastreios na tabanca e vinham primeiro as mulheres, geralmente os homens são mais tímidos, não gostam dos cuidados de saúde, mas ao fim rastreávamos 40, 50 pessoas e a certa altura o material acabava e eu dava o dia por encerrado. Isto é no Hospital de São Domingos. As mulheres à espera, logo às 8 da manhã, quando eu cheguei a São Domingos, eu vou falar assim, houve também uma recepção engraçada. Portanto, depois da primeira semana em Bissau, eu quis sair de Bissau. Até porque a Guiné-Bissau não é Bissau. Bissau, 2 dias chega perfeitamente. O mercado de Bandim já foi falado, é muito interessante. Tem tudo. Tem panos muito bonitos, até vi vestida com pano. Tem tudo. Tem a zona colonial que é engraçada, perto do porto. E basicamente não tem muito mais. Portanto, o bonito da Guiné-Bissau é fora de Bissau. E, portanto, eu logo na segunda semana que saí de Bissau, fiz contactos com o hospital em São Domingos, que eu mostrei, que só tinha um contacto aqui do Mário Gouveia, acho que não está cá, uma ONG do África que já me tinha, também tem os projetos nessa zona, já me tinha posto em contacto com um médico desse hospital, mas eu não tinha transporte, não tive carro na Guiné-Bissau, portanto fui para a paragem apanhar o 7 Plus. O 7 Plus são estas carrinhas tipo Toyota S, que tem um lugar de 7, mas que eles enchem com 9.
a otimizar. E, portanto, quando eu cheguei, havia 2 pessoas. Portanto, eu tive 2 horas e meia à espera que eles enchessem o 6 classe de 9 pessoas para finalmente podermos partir. Portanto, ainda bem que eu tinha um livro. Lá fui comprar o bilhete, tinha mais ou menos as mesmas caixas de material que deram ali na moto. E quando eu fui pôr a caixa, o senhor disse: agora tenho que pagar o transporte da caixa. E eu: mas isto é material médico, eu vou em missão. E ele ficou assim a olhar: vai ajudar as pessoas? Eu disse: vou. E eu: então não paga nada. O material foi de graça. Esta era a minha janela, que era recortada, e pelo menos havia uma passagem de água. Isto é uma janela, estou deste lado, e era recortada na chapa, não tinha vidro, e destas 2 horas havia sempre alguém a vender alguma coisa, desde água, pacotes, água engarrafada, água em pacotes, que é o que eles bebem um bocadinho mais barato, fruta, pronto, já sempre alguma atividade para não nos deixar morrer de tédio. E ofereciam-me sempre sítio para sentar, pronto, menina sozinha, branca, aquilo, emocionada. E, portanto, quando cheguei a São Domingos, foi o diretor do Hospital do Centro de Saúde buscar, eram só 3 médicos, e lá fui eu para São Domingos, fiquei instalada na pensão do Otávio, também vou dizer, porque há poucos sítios para dormir em São Domingos, e essa acho que é recomendável, não é nada de luxuoso, mas os senhores são muito simpáticos, têm restaurante, portanto é um bom sítio para ficar, e é mesmo também muito perto do hospital. São Domingos é uma cidade pequenina, fica a 7 km de Senegal, portanto já tem muita influência muçulmana, as etnias são mais, estamos agora a falar Fulup e Fula. Então, combinamos, o que é que eles me disseram? Que já tinham anunciado na rádio que eu ia chegar, e portanto no dia seguinte já estava aquela gente toda que viram no slide anterior à minha espera às 8 da manhã, tinha havido um anúncio na rádio, e a rádio é o melhor meio de comunicação na Guiné-Bissau. Ninguém lê jornal, nem há praticamente, só há em Bissau, e portanto a rádio é o que é importante para fazer anúncios de tudo, para fazer formação. Acabei por falar na rádio, falar do sal, do exercício físico, do açúcar, e é muito engraçado como e realmente eles todos têm rádio para ouvir música, que eles não vivem sem música, e as notícias é tudo divulgado através da rádio. Quando o primeiro dia foi no hospital, fizemos rastreio, eu e o enfermeiro também, cerca de 90 doentes, e já tipo, não consigo mais. Foi um dia muito pesado, e depois eu queria ir às tabernas, e então, claro, disponibilizaram ambulância, motorista, enfermeiro para fazer a tradução, e eu só tinha que pôr gasóleo, porque de facto não havia dinheiro para tal, e portanto eu pagava combustível, e lá fomos fazer rastreios a várias tabancas, com etnias diferentes. Também foi engraçado, encontramos etnias que tinham menos valores de tensão elevada, eventualmente teriam mais cuidado com a alimentação, ou outros tipos de alimentação. Nós depois tentávamos perceber quais eram as diferenças. Isto foi no caminho, foram mostrar esta zona de Mangue, para ser um bocadinho de Mangue, e esta ponte, que era a única passagem, não vai 20 ou 30 km de uma terra para a outra, portanto, ou se ia assim, ou para ir de carro, porque também ninguém tem carro, como nós, tínhamos que dar uma volta enorme, portanto as pessoas passavam de bicicleta ou a pé, e esta era a ponte que unia as 2 cidades, as 2 tabancas. Eu achei engraçado. Isto é numa das aldeias. Geralmente quem vinha era mais as mulheres. Habitualmente as mulheres vinham à frente e depois os homens. Eu perguntei se era uma questão de educação, mas não, as mulheres vinham, depois tinham que ir cozinhar para casa, enquanto os homens eram rastreados, depois iam a seguir para a comida, já estava feita. Estas mulheres estavam aqui também no dia de feira, nós por acaso apanhamos um dia de feira, e eu tirei esta fotografia também um bocadinho e trouxe para mostrar o colorido das vestes. Eles usam muito também, para além dos vestidos, os panos à volta, e cada etnia também tem algumas características que aqui não tem assim nenhuma muito particular. No Otávio eu tive o primeiro dia e depois conheci, na pensão do Otávio, era uma estrada. Conheci lá uma francesa que já estava há muitos anos a viver na Guiné-Bissau, e me disse: o rio é ali.
Deixa eu ver o posto de sol, o nascer de sol é maravilhoso. O rio era a 200 metros, então um dia, coisa que eu nunca faço aqui, acordei às 5 da manhã para ir ver o pôr do sol. E fui sozinha, o nascer de sol. É porque isto parece o pôr do sol, mas é de facto o nascer de sol. A Guiné-Bissau, a maioria dos rios são de água salgada, são braços do mar que entra, só há um rio de água doce, é o Curubal, que é mais no sul do país, e estes rios são todos dinâmicos, porque sobem com a maré e descem com a maré, então é muito diferente ver o rio ao longo das várias horas do dia. Por exemplo, em Belém, eu não trouxe fotografia, mas eu cheguei a Belém ao fim da tarde, estavam barcos na terra, assim, parecia assim um aspecto, esta gente até deixou os barcos. Belém, de facto, foi dos sítios mais abandonados e onde eu me senti pior. O resto da Guiné-Bissau eu não tive esse desalento, mas Belém está, de facto, bastante deteriorado. Mas não, passado umas 3 horas já estavam os barcos na água, porque a maré subiu, portanto havia uma certa lógica nos barcos estarem em terra. Ver este nascer de sol sozinha no fim do mundo foi uma coisa maravilhosa e acho que a África era o que eu ouvia falar, da África e o nascer de sol. E é de facto é emocionante, e começa a dança dos pássaros e começa a ver-se os peixes e sai aquela bola vermelha de trás e a pessoa fica... é bonito. No mesmo sítio, volto lá no dia seguinte mais tarde e encontrei este pescador e achei esta composição muito bonita. Não tenho assim, não falei muito com ele. Ele não falava próprio português, deixou-me fotografar, mas era tão calmo, um cenário tão até irreal para o que nós estamos habituadas, que eu fiquei ali nesse tempo a olhar para ele e tirei as fotografias. Isto também é em São Domingos, acaba por ser na mesma zona, acho que o nascer de sol eu vi ali naquele ponto. E para aqui tinha uma cabana onde ele provavelmente morava e portanto não devia sair muito ali. Varela. Acho que Varela vai aparecer nas apresentações das várias pessoas, menos quem teve no Vichagós. Varela é a única praia do continente da Guiné-Bissau. É na continuidade de São Domingos. Passa até São Domingos a estrada é asfaltada, pronto, com mais ou menos buracos, mas é asfaltada, entre Bissau e São Domingos. Desde São Domingos começa o estradão, passamos por Susana, que tem uma missão católica, também as freiras recebem sempre bem as irmãs, se não for um grupo grande, claro. Habitualmente até deixam de pernoitar de graça, ou então paga-se acho que em Susana se pagam alguma quantia simbólica, dão de comer, é bom. Permitem um repouso e depois tem Varela. Varela já tem um hotel, um resort, com alguns bangalôs, tem uma senhora italiana, tem boa comida, por isso também é um bom sítio para ficar. Há quem acampe na praia. Eu apanhei a praia sem lixo nenhum. Eu fiquei impressionada, eu tinha estado em Cabo Verde na passagem nas praias eram cheias de lixo. Aqui tem a zona dos destroços, que é as casas que foram por causa da erosão, que de facto é mais para este lado, está muito destruído, mas esta zona é assim, não tem lixo. Também tinha uma fotografia das vacas, mas ainda bem que não trouxe deste senhor, que achei também muito bonito. Mas é um bom sítio, a água é quente, é um bom sítio para fazer carne. E depois, agora trouxe um bocadinho da vida nas tabancas, porque o que eu mais gostei de facto foi tabanca é a aldeia, nós chamamos de aldeias, foi ir lá e eles são um pouquinho também defensivos, mas como eu ia para ajudar no início, trabalhávamos, rastreávamos, víamos as pessoas e depois no fim chegaram a vir-nos dar de comer, preparavam com arroz e basicamente a comida na Guiné-Bissau é um monte de arroz e um caldinho pequenino ou de carne ou de peixe, com muito gosto, com os tais quenorres que eles misturam e o que se come é arroz, basicamente. Mas até isso eles preparavam para nós e vinham trazer no fim do rastreio e comíamos todos em comunidade. Não há pratos, é uma bacia grande e cada um com a sua colher vai comendo e comemos todos em comunidade.
E eu trouxe algumas fotografias para ilustrar o que é a vida na Tabanca. A Tabanca não tem água canalizada, não tem eletricidade, muitos têm telemóvel, portanto é assim que eles vêm à noite, é por telemóveis, ficam no escuro, de vez em quando vê-se uma luz de telemóvel. Eu acho que eles já vêm no escuro, é impossível, porque é mesmo escuro. Aqui, isto é também, a maioria delas na zona de São Domingos, isto por acaso não é perto de Comora, mas achei engraçado porque as cozinhas, a casa é só para dormir e para guardar as coisas. Depois tem a casa de banho, geralmente atrás, os que têm casa de banho, também já há muitas ONGs que passaram e explicaram que era importante haver um sítio próprio para os resíduos, para não contaminar a água. Até a AMI tem uma missão importante em Belém, que eles chamam a Área Livre de Fecalismo. E tem vindo a educar as pessoas, então a maioria das casas tem, ou das famílias, podem ser várias casas para uma casa de banho, que é uma estrutura mais pequena. A cozinha é fora, e é engraçado que eu convivi com a gente que estava lá a dar aulas, a ensinar às crianças, e eles achavam tipo, muito estranho a cozinha dentro de casa. A casa de banho dentro de casa, que horror. Para nós para eles era estranhíssimo cozinhar-se dentro de casa, mas ficaste normal. Aqui lavavam a roupa nos poços, por acaso há muitos, a Guiné-Bissau tem bastante água e tem bastantes ONGs e cooperações que fizeram poços em todo lado. Isto é para verem as casas mais ou menos típicas, são assim, em adobe ou em madeira com palha. E esta foi a visita mais turística que eu fiz, que fui sozinha, mas contactei com um guia do IBAP, que é o Instituto de Biopreservação de Áreas Protegidas, e que são mais ou menos organizados. Não sou eu. E na verdade veio um guia ter comigo e mostrou-me que foi um dos dias mais maravilhosos que eu passei na Guiné-Bissau. Primeiro não foi nada de trabalho, foi mesmo visita, fui sozinha com ele, andamos de canoa. Esta também é uma espécie de Veneza da Guiné-Bissau, porque por causa da maré sobe e portanto as pessoas têm que andar de canoa, e é o transporte habitual, e quando a maré desce já podem caminhar. Isto tudo também trouxe a fotografia, não é nada especial, mas isto é um campo de futebol. Só que nesta altura do dia não dá para jogar, se calhar mais tarde dá. E eles basicamente pescam e comem ostras. E a outra próxima fotografia também foi o almoço, depois de eu passar o dia no caiaque, visitar, fomos pedir autorização ao Réglo. O Réglo é o chefe da Tabanca, para ver se podíamos ir visitar a Tabanca, pedir a benção e depois despedir-nos do Réglo. E no fim eu fui almoçar, desculpem, a casa do guia. Esta é a mulher do guia que me teve a fazer a comida, foi arroz de ostras, a filha do guia. E estavam aqui a descascar as mulheres todas as ostras, aqui o sítio onde elas também ajudam a apanhar, depois põem as ostras a secar e foi um dia perfeito, acho que não podia ter sido melhor. E o último slide, basicamente, é para mostrar que a Guiné-Bissau para mim também é são muitas pessoas. Fui super bem tratada, o pouco que tinham davam, sempre um sorriso, para a fotografia não, porque eles não sorriem para a fotografia, não é? Mal eu vou fazer o clique, eles ficam sérios. Mas esta por acaso já tinha estado a ajudá-la a cozinhar, por isso ela já conseguiu sorrir, mas eles não sorriem. E depois também, só para completar, ele veio uma mini impressora e portanto algumas delas fui entregar as fotografias e foi emocionante ver o sorriso delas, ver a sua própria fotografia, foi muito giro. E pronto. E recomendo vivamente a Guiné-Bissau. Juntamente com o irmão e com um grupo de amigos, em 2005 fundamos uma associação, que agora é uma organização não governamental para o desenvolvimento, que é Mundo a Sorrir, e a primeira missão deles, para além de Cabo Verde, foi a Guiné-Bissau em 2006. E desde então, todos os anos e quase todos os meses, temos voluntários, médicos, dentistas, sobretudo higienistas e médicos na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e noutros países também da CPLD. A Guiné, eu terminei o meu curso porque eu passei de medicina dentária para medicina, fui para a República Checa durante 6 anos e depois, quando já tinha mais autonomia, no final de 2012, em dezembro, já tinha feito o exame de acesso à especialidade que agora estou a terminar, que é a Saúde Pública, decidi, eu e 2 colegas,
muito à imagem de que a doutora Helena Alminel também fez há muitos anos, há uns anos, foi há muitos, para um país bem interessante. Eu juntei-me com mais um amigo, o Humberto e a Rita, o Humberto e a Rita, e fomos até à Guiné-Bissau. Fomos, obviamente, no contexto desta organização, não para fazermos propriamente atos médicos, mas enquadrados em algumas atividades que já estavam planeadas e, sobretudo, na casa que nos acolheu, que é a Casa Emanuel, que é também uma missão católica de umas irmãs da Costa Rica, e que é uma casa muito interessante porque é um orfanato que acolhe meninos e adolescentes da Guiné-Bissau que são marginalizados ou que têm deficiências graves e que, pelas razões culturais da Guiné, são postos de parte ou não têm um pronúncio de vida muito feliz, e também doentes com HIV, entre outros, e para além disso tem uma escola. A Casa Emanuel está sediada no bairro Dáfia, que é um bairro junto ao aeroporto da Guiné-Bissau, e um bairro um pouco de muitos migrantes, de população muito migrante que vem da Guiné-Conakry e do Senegal. Nós ficamos lá. Eu peço desculpa, mas esta foto está ao contrário. Eu espero que as outras também não estejam. Eu não sou fotógrafo, e todas as fotos que vão ver aqui foram tiradas com um iPhone 4 ou 3 que eu na altura tinha e que mantenho ainda, e todas as fotos foram desse telefone. Por isso eu espero não ter alguma qualidade. Também cometi este pequeno preferi fazer várias fotos num slide para poder manter alguma qualidade das mesmas e também para mostrar mais das nossas peripécias. Isto foi a nossa passagem de algumas das atividades. Esta última da direita, do canto inferior direito, é já em 2017, que eu voltei à Guiné-Bissau com o meu irmão Miguel durante uma semana em que fizemos férias, e fomos lá também por razões da nossa organização e para tratar de algumas partes institucionais. A foto de cima do lado direito era com o ministro da altura de então, o Dr. Agostinho Cá, que é médico, ginecologista e obstetra, e que nos recebeu a seu pedido porque estava muito espantado por estarem 3 médicos muito jovens na Guiné-Bissau em 2012. Há 5 meses antes tinha acontecido o último golpe de Estado na Guiné-Bissau, e por isso eram tempos um pouco controversos e muito difíceis, e foi muito diferente a passagem agora que eu estive durante uma semana na Guiné-Bissau e a de então, porque à altura era tudo muito militarizado, muito mesmo. Eu não tenho aqui algumas fotos, mas irei contar algumas dessas peripécias ou dessas coisas que nos foram acontecendo. Esta foi a última foto que eu tirei. Deixa-me só fazer aqui, por favor, para ficar ali. Isso. Esta foi a última foto que eu tirei, um print screen do telemóvel à altura, porque os telemóveis hoje dão estas facilidades, e permitiu-me mapear todos os locais onde eu estive e onde tirei fotos com esse telemóvel na Guiné. Nós estivemos, sobretudo, em Bissau, fomos à região de São Domingos e Varela, estivemos em Bafatá e em Gabu, estivemos em Buba e no Quebo, e numa pequena tabanca aqui já junto à fronteira com a Guiné-Conakry, e depois estivemos nos arquipélagos dos Bijagós, em Bubac, de passagem, onde pernoitamos uma noite, e na ilha de Uno, onde estivemos 4 dias. Permitam-me só que a Guiné-Bissau é ladeada pelo Senegal a norte, e a oeste e a sul pela Guiné-Conakry. Eu não concordo de todo, ou parcialmente, e pessoalmente é aqui uma consideração muito pessoal, que vou dizer que não concordo com a nossa colega, a doutora Guilhermina, quando disse que os guineenses não querem aprender português ou que não sabem. Para além de ser uma região muito pequena, num conclave de países francófonos, é uma região cerca do tamanho do norte de Portugal, com 1,5 milhão de habitantes.
mas tem uma influência de imensas etnias, como disse a colega Catarina, de cerca de 30, 33 etnias, desde os Fulas, aos Manjacas, aos Mandinga, aos Papéis, aos Balante, e todas elas com imensas características culturais e de costumes, e o que torna a Guiné-Bissau muito, muito, muito interessante. Mas, por outro lado, eu acho que Portugal, e sobretudo a nossa diplomacia e o nosso interesse pela promoção da língua nestes países, como noutros, tem falhado. E digo isto da experiência de ter estado na Guiné-Bissau, mas também em São Tomé e Príncipe, mesmo em Angola, e creio que aí fazemos meia-culpa e que deveríamos olhar com mais atenção para a importância da nossa língua. Não me estendendo, porque é disso que não vamos falar, também não vou falar dos cuidados médicos ou das atividades médicas que lá fizemos, mas sim proporcionar aqui a quem não foi à Guiné ou que não conhece, que tenha o desejo de lá poder ir e que hoje está bastante melhor. Estas são algumas fotos de Bissau. Eu peço desculpa, a formatação deve ter ocorrido um erro. Esta é a Catedral de Bissau, a pensão da Tia Berta, que na altura ainda funcionava e que hoje, após a sua morte, não funciona, mas era um sítio mítico, de Bissau. Quem ia à Guiné passava lá e ouvia as histórias, porque ela estava sempre sentada nesta varanda. Esta é a estrada que vai do aeroporto para o centro de Bissau, depois ali com o mercado Bandim. Bissau Velho, que é muito característico, que nos faz lembrar muito obviamente as nossas colónias, mas também muito de Portugal, e a parte militar e do Porto. E este é o Palácio Presidencial, que foi construído pelos portugueses, que depois foi reconstruído pelos chineses e que por dentro, eu tive o prazer de visitar este ano, está completamente reconstruído por chineses, e essa reconstrução é muito típica, porque numa estrutura portuguesa por fora, por dentro temos placas chinesas, o que torna aquilo um pouco caricato. Esta aqui é também a Assembleia Nacional, que tinha sido destruída e que foi mais umas obras para o desenvolvimento e com os apoios da cooperação chinesa. Isto para dizer apenas que no meio da bonita Bissau e da Guiné, onde encontramos antigos edifícios da arquitetura portuguesa, hoje em dia, por causa dos financiamentos e da cooperação, vemos outro tipo de edifícios que nada têm a ver nem com a África, nem muito menos com aquilo que os portugueses lá deixaram. Aqui é a região de Bafatá e Igabu. Bafatá é já a região interior e Igabu também. Igabu é a cidade principal junto da fronteira com o Senegal, e é uma cidade sobretudo de muito comércio, de muita transação, onde circulam imensas pessoas. E esta é a estrada que vai de Bissau para Bafatá. Aqui um pôr do sol típico africano e típico da Guiné, aquilo que nos atrai. Acho que qualquer um de nós que vá à África, são estas as memórias que ficam, sobretudo as visuais e a do olfato. E tudo isto misturado, acho que nos provoca um enorme corrupio de sensações e até de bem-estar no meio de tantos problemas que este povo e que este país tem. Esta é também uma das ruas principais de Bafatá. Estas duas são muito bonitas, também ainda com muitas características portuguesas e com uma da catedral ou igreja de então. Havia uma escola próxima, uma escola de Locos. Pusemos uma tenda e dormimos lá na noite de 6 de dezembro de 2012. Eu estava de katana, não era para tentar assustar ninguém, era se viesse algum animal que nos assustasse a nós para nos defendermos, apenas isso. Esta aqui era uma menina muito, muito bonita, que demonstra as cores e o que é a Guiné-Bissau, o que é a África. Acho que muitas das fotos que já foram aqui apresentadas nos transportam para este imaginário que está aqui a 4 horas de Portugal. E hoje temos o voo da TAP, temos o voo da Air Europa, são voos que até estão a preços muito, muito convidativos. O aeroporto hoje está muito mais simpático do que era na altura, até lojas tem, a luz não falta, pelo menos não faltou da última vez que lá estive. No primeiro andar até já tem um restaurante, e da última vez, para além dos militares nos virem buscar à porta do avião, não havia luz e tudo era uma grande aventura.
Aqui é a nossa viagem aos Bijagós. Eu peço desculpa porque esta foto está invertida. Há pouco a doutora Guilhermina falou das chegadas, e as chegadas são mesmo isso. Fomos à Ilha de Uno, aqui. Esta é a Ilha de Uno, a ilha considerada uma das ilhas mais distantes do arquipélago dos Bijagós, e avisaram que estavam para chegar 3 médicos. Mal sabiam eles, coitados, que eram 3 médicos com pouca experiência profissional e que não íamos fazer muito para além do que aquilo que tínhamos já planeado com as pessoas que nos iam receber. Mas receberam-nos com uma enorme alegria, com uma enorme afetuosidade, que é típico dos guineenses. Os guineenses são pessoas muito calorosas, que estimam muitos portugueses, e eu creio que não é só por serem médicos, qualquer português que vá à Guiné vai ser muito bem recebido. Esta é uma foto deste ano já, que nós fomos nesta canoa. Nós na altura tínhamos ido aqui num barco mais moderno, com mais segurança. Desta vez fomos nesta canoa, mas que era uma canoa boa, tínhamos colete, ia muita gente, porque é uma canoa utilizada para transporte de passageiros e de mercadorias, e era a chegar à Ilha Formosa. Estas 2 fotos são na Ilha de Uno, e esta era a chegada ao porto da ilha, um dos portos da Ilha de Bubaque, que é a ilha mais tradicional e que tem mais unidades hoteleiras, sobretudo exploradas por franceses. Irá falar, creio disso, não sei, mas que Bubaque tem mais possibilidade de fazer turismo hoteleiro e algumas praias, apesar que as praias nos Bijagós, nem todas elas são tão boas como aquela de Varela, porque não há areia em si, é tudo muito pântano por causa da derivada das marés. Nas outras ilhas, tirando o Bubane, algumas, não sei de todas, mas pelo menos as que eu tive, a minha experiência nos Bijagós de praia, em termos de praia, só Varela é que foi boa, mas também não estive em 3 ilhas até hoje, não é? Considerando isto, outras ilhas são muito interessantes pela sua fauna, pela sua flora, e este passeio que eu fiz já de outra forma este ano foi muito mais prazeroso, e captei a mensagem dos Bijagós de uma forma diferente do que eu tinha feito em 2012. Esta aqui é já a região norte, também peço mais uma vez desculpa porque esta está invertida. Mais uma vez, a ida para São Domingos. Eu creio que esta ponte que nós estamos aqui a passar de carro é aquela ponte que tu tinhas ali naquela foto e que estava... Ainda está? Porque esta ponte, por vezes, com as marés ou com os maus tempos, fica destruída e depois é reconstruída. Nós também ficamos um fim de semana em Varela. A Varela tem um complexo turístico, de 4 casinhas, que é o complexo da Tia Fá, que é casada com um senhor italiano e que é uma senhora que faleceu em 2015. Era uma senhora muito simpática, uma típica mãe guineense que esteve muito tempo em Portugal, muito simpática. Ela deixou imensas saudades na Guiné, tanto deixou que a morte dela foi até muito falada aqui em Portugal na altura. E a recordação que eu tenho em Varela, para além da ótima praia que tem, foi exatamente a noite que passamos na Tia Fá, e onde comemos muito bem, porque o marido é italiano e fazia umas pizzas, mas depois fazia umas comidas italianas com toques da Guiné-Bissau, e foi um fim de semana muito bem passado. Nós aqui tivemos uma peripécia muito grande, porque na altura, como estava um período muito militarizado, estávamos os 3 na praia com mais 2 amigos portugueses, num domingo, e a Tia Fá tinha-nos avisado que andavam movimentos militares. Ela disse, não sei se é muito bom irem hoje à praia, mas em todo caso, tentem, se ocorrer alguma coisa, venham embora. E a verdade é que nós estávamos os 5 na praia, totalmente sozinhos, e do nada começaram a aparecer militares por toda a parte. Eu não sei, nunca fui militar, nunca passei pela tropa, não sei se era um batalhão ou mais, mas eram muitos militares, muitos mesmo. Estávamos a Rita e com uma amiga nossa, que ficaram muito assustadas, todos nós ficamos assustados, obviamente, e as patentes talvez superiores vieram ter connosco, alguns nem falavam português, apenas francês, vieram falar connosco e pediram-nos para sairmos da praia, porque iam ocorrer uns exercícios, pronto, tudo muito estranho,
muito pouco, foram cordiais, mas também não foram totalmente amigáveis. Disseram-nos apenas para pegarmos as coisinhas, não era o nosso lugar, e para irmos embora. E passamos, pronto, por toda aquela imagem de militares, não é? Cheios de... eu não sei se está a ouvir isto, tá? E cheios de armas e outros, não tinham muitos carros, nem muitas, apenas os carrinhas, mas tinham muitas armas, e foi um bocado assustador. Aqui já é a região de Quinhamel, que é um pouco mais abaixo, é a região do Biombo, é a cidade de Quinhamel. E isto são as ostras. Eu não podia deixar de trazer as ostras, porque na altura foi a primeira vez na vida que comi ostras. Já ouvia falar das ostras da Guiné-Bissau desde há muito tempo. Está-se a ouvir? Se calhar conseguem ouvir. Não sei, mas eu acho que não. Se não é o projeto. Não. Muito bem. E a Guiné-Bissau, para além do seu peixe, da bica e de outros peixes, e também da galinha fricassé, é conhecida pelas suas ostras. Geralmente fazem as ostras, como a Catarina também mostrou, onde as assam ao carvão ou qualquer coisa, e depois comem-se as ostras com um molho picante e de limão. E as ostras não são pequenas, são bem grandes, como eu pus aqui na altura. Comemos imensas ostras, não comemos estas todas que estavam aqui. Estas foi num pequeno, chamemos de relote de um português que existe em Quinhamel e que é um sítio espetacular, porque estamos no meio da floresta, daquela selva toda, e nós ligamos para o português que estava em Portugal. Ele disse: não, eu mando abrir isso, vocês vão lá às tantas horas que alguém vos vai fazer lá umas ostras. E acabamos por comer imensas ostras, e foi uma tarde muito bem passada nos poucos dias antes de virmos embora. Esta é já a última foto, é um pôr-do-sol africano em Boubac, um pôr-do-sol da Guiné, e que todos os dias, sempre que estávamos próximo mais das zonas marítimas ou nas ilhas, aproveitávamos para apreciar, porque é mesmo isto que se leva da viagem à Guiné-Bissau. São as paisagens, é o contacto com as gentes, que eu não pus aqui muito, senão cada um tem a sua própria experiência, obviamente, com o contacto com as pessoas. Também não pus, não seria agradável estar-vos a amassar sobre as experiências e as atividades que tivemos, mas foram muitas experiências com as pessoas, com as refeições, com algumas peripécias que vivemos durante aquele mês e até nesta última semana que eu estive lá no mês de abril deste ano. Mas é sobretudo os cheiros, os sons, os ruídos, todos os barulhos que se ouvem na Guiné, que nos ficam na memória para sempre, mais do que as fotos. E é sobretudo o viver-se de uma forma totalmente diferente daquela que vivemos em Portugal ou até noutros países da África. É completamente diferente ir à Guiné-Bissau do que estar em Angola, por exemplo, onde tive o prazer de ter trabalhado durante 3 meses ano passado. E na Guiné permitem-nos não haver nada, por exemplo, nas ilhas à noite, e contarem histórias, que é uma coisa que aqui quase já não se faz. E por isso todas essas memórias são aquilo que nos transportam para um turismo na Guiné-Bissau, que hoje em dia, garanto, está melhor, seguro, creio, pelo que vivi agora em 2017. O transporte para as ilhas já se faz em tipos de embarcações diferentes. O único conselho que deixo aqui, enquanto médico, obviamente, e de saúde pública, aqui a segurança sempre acima de tudo, mas sobretudo por alguém que esteve lá agora, é ver que as condições estão melhores, há mais oferta, mas quem for à Guiné que prepare a sua viagem. Eu também sou médica, mas desta vez não fui em missão humanitária, fui fazer turismo para os Bijagós. Portanto, eu fiquei muito contente em ver os meus colegas falar da Guiné continental, porque na realidade eu só conheci Bissau à chegada, a meio do percurso e no dia de regresso. O nosso percurso foi feito aqui pelos Bijagós. Fomos num barquinho, eu já vos vou mostrar o barquinho, e ao contrário do que Francisco disse, as praias dos Bijagós são deslumbrantes. Estas ilhas do sul são praias perfeitamente só para nós, parecem praias daquelas grandes praias do Brasil, e é uma coisa paradisíaca. Agora já posso começar.
Nós fomos também em novembro, porque é a altura em que acaba a chuva, tudo ainda está muito verde e começa a época seca. As estações na Guiné são muito bem marcadas e, portanto, é preciso pensar na altura em que se vai à Guiné, senão, se vão na época das chuvas, aquilo é uma perfeita desgraça. E como uma viagem começa antes de começar e acaba depois de acabar, eu devo dizer que preparar esta viagem às vezes interrogo-me porque é que escolhemos um destino, não é? E eu dos Bijagós, a minha lembrança era de África. Eu vivia em Moçambique muitos anos, toda a minha infância, e tínhamos aqueles mapas mundo grandes nas paredes, e lembro-me de ir lá com o ponteirinho apontar as províncias portuguesas, Guiné, Bijagós, Cabo Verde, não fazia a mínima ideia onde ficavam as coisas, era muito pequena, e portanto a minha primeira ideia de Bijagós, porque o nome é interessante, foi essa, em pequena, em Moçambique, lá com os ponteiros. E depois, aqui há uns 20 anos, tínhamos um gato e chamámos de Bijagós. Pronto, mas a partir daí, mais nada. Tenho um colega que é um grande viajante e apaixonante de África, eu não sei se ele está aqui hoje, o Dr. Lúcio Coelho, que foi fazer um pequeno cruzeiro aos Bijagós. E veio tão entusiasmado, apesar de vir com uma celulite enorme numa perna, que eu pensei que ele me tinha que amputar a perna, mas finalmente aquilo resolveu-se, que eu fiquei muito curiosa em saber como é que eram as ilhas. E então, acho que antes de começar, eu vou ler-vos, eu gosto muito de escrever crónicas de viagens, e vou começar por vos ler uma coisa que eu escrevi no meu pequeno blog, que me acompanha sempre, num dia em que andava pelos Bijagós. Sonhei que podia voar e fui pássaro. Sonhei que era mar e fui peixe. Sonhei que era árvore e fui verde. Sonhei que era eu e fui feliz com coisa pouca. Portanto, isto retrata um pouco toda a minha experiência nestes 15 dias que nós fomos. Ora, vamos então ver se eu consigo. Saímos de Portugal num dia muito frio, de Quispo, com uma bagagem imensa. Para ir para a Guiné é preciso levar 2 ou 3 t-shirts, um fato de banho, uns chinelos e nada mais. Nós éramos... o barquinho para onde íamos só levava 8 turistas e havia 7 membros da tripulação. Só que, para ir para a Guiné, cada pessoa pode levar 43 kg de bagagem. Então, na internet, recrutei todos os meus amigos e chegaram-me mochilas, sapatilhas, medicamentos, roupa, tudo, cadernos, livros, lápis, canetas, e enchemos 200 e tal quilos só a minha família. Portanto, levávamos, nós éramos 5, eu, meu marido, as minhas 2 filhas, a minha tia, e levávamos 11 peças de bagagem. A chegada a Bissau foi uma emoção. Portanto, chegar à África é aquele cheiro a terra úmida, é um bafo quente depois de se vir de um país frio, e o nosso grande encantamento era chegar ao barco, ultrapassar Bissau num instante, porque era uma terra que muito terceiro-mundista, muito pobre, cheia de lixo pelas ruas, não parecia uma capital, embora o mercado de Bandim, por onde nós passámos e que já foi mais que descrito, tenha sido uma grande animação. O barco onde nós passámos 15 dias foi este pequeno barquinho, que se chama Africa Princess. Esta era a vedeta rápida que nos levava do barco aos nossos passeios. Os quartos eram aqui embaixo, isto é um catamarã, tinha esta sala ao ar livre e tinha aqui o deck, onde nós passávamos muitas noites com as constelações todas por nossa conta, em conversas filosóficas uns com os outros, e, portanto, passámos 15 dias neste barquinho. Portanto, eu devo dizer que quem quiser fazer este cruzeiro tem que escolher um grupo. São 8 pessoas, têm que ser 8 pessoas que se deem muito bem para partilhar um espaço exíguo e muito pequeno.
É evidente que nós vinhamos cansadíssimos, mas ao trazer tanta bagagem, eu já vou falar do dono do barco, que tenho o prazer de ter hoje connosco e que veio de Lisboa a meu convite para estar aqui connosco. Na noite em que chegámos, resolvemos abrir as malas todas e com a mulher do Jorge fazer lotes, porque ela sabia exatamente as aldeias a que nós íamos, crianças para um lado, homens para o outro, enfim, livros para um lado, etc. E aquilo foi uma grande consumição, porque era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eram quase 3 da manhã e nós ali cansadíssimos ainda a fazer lotes. É evidente que isto é o grupo. Portanto, só para vos mostrar a satisfação de toda a gente. Nós éramos 8, a minha filha Sara, que é esta, foi a que tirou a fotografia, esta é a irmã, a minha outra filha, que foram connosco e que foi um grande prazer partilhar isto com as miúdas. E depois temos este colega que não conhecíamos, que é um colega de Cardiologia da Madeira, que vai todos os anos religiosamente uma semana para este cruzeiro, porque gosta de ir à pesca. E depois temos aqui o Jorge Horta está aqui. O Jorge é um engenheiro que se reformou, apaixonado por África e que muitos anos foi para o Senegal fazer voltas num barco que se chamava Africa Queen. O barco era de franceses, passado uns anos foi desmantelado e a paixão dele era tal que se juntou ao capitão, ao comandante do antigo barco, o Gibril, compraram um barquinho, que foi aquele, e começaram a fazer viagens para os Bijagós. Portanto, todos estes membros da tripulação são pessoas que só para os conhecer e para privar com eles valia esta viagem. Portanto, eu digo-vos que foi uma animação tão grande que ainda hoje eu recordo toda esta gente. Serve este slide para mostrar a minha grande admiração pelo comandante. O comandante tinha 52 anos, um verdadeiro psicólogo, era um indivíduo que fez a tropa na Marinha do Senegal. Portanto, a tripulação era toda senegalesa, exceto o Pinto, que era um bijagó que nos acompanhava pelas aldeias. E o comandante era um homem que tinha uma grande experiência em relação à psicologia de grupos. Portanto, era um sábio. Ele sabia gerir conflitos muito bem e era um grande contador de histórias. E vou-vos contar uma história antes de passar a outra história. Nos pequenos almoços do meu hospital, como diz o Francisco, falámos muito desta viagem antes de eu partir. E temos lá um colega, que é guineense, a quem eu pedi que me desse contactos de alguém, não fosse acontecer-nos lá alguma coisa, e eu gostava de ir visitar um hospital, e o Lassana deu-me o contacto de um primo, que é médico, guineense, e que trabalha para a OMS, e de um tal general chamado Papa Camará. Diz ele, se tiveres algum problema, Papa Camará. E eu lá apontei no meu bloquinho as indicações do meu amigo Lassana. Verdade seja dita que em Bissau, num dos dias em que tivemos um bocadinho de tempo antes de partir para as ilhas, tivemos uma visita guiada. Já o diretor do hospital nos conhecia, aquilo foi uma coisa em grande, para todo o hospital, organizada pelo primo. Entregámos caixas imensas de medicamentos que os laboratórios nos tinham oferecido, sobretudo coisas que para eles também eram importantes, anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos e tudo. E um dia, em Bissau, nesse dia, fui almoçar com o comandante e perguntei-lhe: Ó Gibril, tu tens alguma história engraçada para me contar destas viagens que organizam? E ele disse: bem, eu tenho muitas histórias, mas vou-te contar uma história. E então, ele conta que levava no barco um grupo de 8 franceses que tinham ido especificamente para a pesca. E numa das ilhas, o barco nunca atracava na ilha, atracava um bocadinho longe, por causa dos mosquitos e por causa das marés. Os franceses mostraram vontade de levar 8 meninas para bordo. E o comandante disse: as meninas podem vir para bordo, mas nenhuma menina pode ir para as cabines. Pronto.
Ele contactou o comandante do Porto, porque em qualquer barco, toda a tripulação e todos os ocupantes têm que ser identificados, isso faz parte lá da segurança marítima, e o comandante autorizou, lá vieram as meninas, jantar ali com os franceses, aquilo era uma animação, e de repente, meia hora depois, o comandante vê subir barco acima uma patrulha, tudo armado de metralhadora, e ele não sabia bem o que se passava, percebeu que uma das meninas era amante do tal comandante do Porto, que lhe tinha autorizado a que as meninas viessem, só que não sabia que vinha a sua amante. Bom, então o comandante afasta-se um bocadinho, pega no telefone e disse-me ele, e telefonei ao Papa Camará. E eu disse, Papa Camará? Mas eu trago o contacto do Papa Camará. Ao Gibril, telefona-lhe aí. Como é que eu o chamo? Senhor General, dizia-me ele. Bom, lá pego no telefone, Senhor General, eu sou uma médica. Doutora, o meu primo já me disse que a senhora está aqui. Qualquer coisa que precise. E, portanto, eu percebi que aquele homem... Histórias cruzadas, portanto, isto é uma coisa engraçada. Mas isto a propósito do comandante, deste homem que ficou um amigo para sempre, 15 dias depois de nós termos regressado, teve um AVC e morreu. 52 anos. E, portanto, o Jorge perdeu um grande amigo. Eu acho que todos nós perdemos um grande amigo, e os dois grupos com que eu fui, o primeiro grupo que foi com a minha família e o segundo grupo que se juntou de alguns colegas nossos, foi uma história muito trágica. Portanto, aqui está o grupo, e este nosso estado de espírito demonstra como nós estávamos durante esta viagem. Só vai para a África quem gosta de África. Só vai fazer um cruzeiro quem gosta de África. E, portanto, não é um barco com cinema, com piscinas, com centros comerciais e com espaço. Não há televisão, não há Wi-Fi, não há telefone, não há nada. Há pessoas, que são o mais importante desta viagem. Portanto, o quarto é muito pequenino, o quarto de banho mais pequeno ainda, e as salas das refeições são uma grande animação. Cada semana havia a noite do comandante, e eu trago-vos aqui uma das coisas que era usada. Isto chama-se uma vaca bruta, que vemos aqui um membro, aqui, não é? Ele está com isto é uma escultura que eles metem na cabeça, e isto é usado em cerimoniais e rituais dos bijagós. Portanto, eu ainda não vos falei, grosso modo, dos bijagós, mas resumindo, porque é muito complexo tudo, os bijagós são cerca de 88 ilhas, 20 das quais habitadas, portanto, as outras são todas desertas, têm cerca de 33 mil habitantes, uma área de 10 mil metros quadrados, e o povo bijagó, que vive numa simplicidade inacreditável, tem crenças extremamente complexas. Portanto, há 500 anos chegaram lá os europeus, eles já lá estavam. E os portugueses só conseguiram conquistar o último reduto em 1900 e tal. Portanto, eles tiveram 500 anos ali resistentes a tudo e a todos. Inicialmente era um país muito bélico, um povo muito bélico, muito guerreiro. Atualmente não são um povo muito tranquilo, que vive mais no interior da ilha e menos na costa, e que têm crenças interessantíssimas. Eles são animistas, e se calhar foi este animismo e esta fé que eles têm no sobrenatural, nas coisas, nos espíritos, nos mortos e numa série de tradições, que os manteve tal como eles são. Porquê? Porque eles acreditam que há locais sagrados, que há ilhas sagradas, que há praias sagradas, que há árvores sagradas, e, portanto, eles não estragam nada. Eles caçam o que precisam de comer, pescam o que precisam de comer. Têm ilhas sagradas onde cultivam, por exemplo, o arroz de sequeiro, e que mantêm depois 10, 15 anos sem cultivar nada. Ilhas onde não deixam ir ninguém. Há uma francesa que fez lá um resort, e a terra é deles, não é do governo,
É terra, é do povo bijagó, é tudo coletivo. E, por exemplo, essa francesa que quis fazer lá um resort foi-lhes pedir ordem para lhes ceder um pouco de terreno. Portanto, o que é que eles fizeram? Mataram uma vaca, propuseram-lhe que ela se lavasse com o sangue da vaca e tinham 4 galinhas, degolaram 4 galinhas e uma delas parou em frente à francesa e assim ela teve autorização para fazer o resort ali. E, portanto, não lhe venderam o terreno, cederam durante uns tempos, porque senão eles perdem a terra e hoje em dia eu acho que quanto mais turismo, quanto mais abertura há, e hoje há um grande problema que são as igrejas evangélicas que lhes tiram todas as tradições, que oferecem chocolates aos meninos e brinquedos e lhes levam coisas que lá eles não têm, as coisas eu acho que se vão perder ao longo do tempo. Portanto, quem quiser ir aos bijagós, eu aconselho a ir a curto prazo, enquanto aquilo está muito virgem ainda. O que é que nós fazíamos? Eu passei 15 dias num barco. O que é que nós fazíamos? Portanto, eu devo dizer-vos que levei um livro e não consegui ler senão 10 páginas. Portanto, a nossa vida era muito agitada. Nós passávamos no barco à altura das refeições e à noite, quando íamos para jantar, e depois eram aquelas conversas entre amigos, com aquele céu estrelado, porque todos os dias nós saímos e havia várias atividades que faziam. Eu não sabia bem como é que havia de fazer esta apresentação, mas pus as atividades europeias relativamente ao que fazíamos. Portanto, uma das atividades que tínhamos era ir às tabancas, às aldeias. As palmeiras são... Desculpem, tenho que andar para trás. As palmeiras são uma importante fonte de riqueza dos bijagós. Eles extraem tudo das palmeiras, nas aldeias há sempre palmeirais. Aqui eu trouxe esta fotografia porque estas palmeiras estavam cheias de ninhos. Portanto, todas aquelas bolinhas são ninhos. São aldeias muito simples, feitas com adobe e cobertas a palha. Esta casa aqui embaixo era a casa do professor, portanto, um compartimento único. Isto são os seus pertences, que eram quase nenhuns. Nós tivemos o privilégio, e eu acho que quem quiser ir neste cruzeiro deve ir, com o Jorge e com a esposa. Nós fomos na semana em que eles vão sempre, eles vão 2 semanas, vão na primeira época, que é a altura melhor, e vão no Natal, porque dizem eles que a tripulação é a família deles, passam sempre o Natal nos bijagós. E, portanto, a Cheles foi connosco, já conhecia bem as necessidades deles, e perguntou ao professor o que é que ele precisava. E o que o professor disse foi que eu preciso de 6 sacos de cimento para tapar os buracos da escola, porque chove em cima dos meninos. Portanto, eles não tinham nada, tinham uma escola, e, portanto, há um buraco, não há cimento, os meninos estão à chuva, e é assim que as coisas se fazem. Isto aqui é um rato, mal vi como é. Os ratos são um alimento muito interessante para a cultura bijagó. Apesar de eles criarem vacas, porcos, galinhas, usam mais esses grandes animais para cerimónias religiosas e para comer em festas, e comem muitos ratos e comem peixe. Os ratos assam nos espetos. Eu gosto de experimentar tudo, mas francamente eu rato. Bom, então agora temos aqui uma outra parte muito importante. A sociedade bijagó é uma sociedade matriarcal. Portanto, a mulher ali é muito importante. Os bijagós olham de cima, não são pessoas que baixem os olhos. Portanto, eles olham de igual para igual, são pessoas muito altas, muito bonitas, muito... Vocês podem ver toda esta postura destas crianças, destas mulheres. E aqui ao centro eu pus uma figura que existe em cada aldeia que se chama Oquinca. A Oquinca é uma espécie de rainha ou de sacerdotisa que é, no fundo, o veículo de transmissão entre o terreno e o divino. Portanto, é ela que
controla a baloba, que são os pequenos templos que existem em cada aldeia, coisas todas muito simples. Quando morre alguém, eles acham que as pessoas vão para um sono curto e que vão reencarnar numa criança. E, portanto, é a Oquinca que fala com os deuses e que vai saber em quem é que a criança vai reencarnar. As pessoas são enterradas no centro das casas, dentro das casas, porque eles acham que assim estão mais perto dos mortos. E acho que entendem bem a morte, porque aquela proximidade e todas estas crenças tiram aquele aspecto tão trágico que as sociedades europeias têm, aquele terror da morte. Por outro lado, a mulher escolhe o marido e ele, se gosta e se quer, come a comida, muda para a casa dela, que foi ela que a construiu, e assim se faz um casamento. Se ela não gosta do marido e se quer divorciar, pura e simplesmente pega nas roupas do marido, que são poucas, como vocês viram ali na casa do professor, põe-nas à porta, bye bye, divórcio feito, acabou. Portanto, a mulher manda. Bom, entre outras funções da mulher, deixem-me cá tirar as minhas cábulas. Bom, e o que faz o homem? O homem vai à pesca, vai apanhar as frutas das palmeiras, que é muito difícil subir lá em cima, e fazem as queimadas para que depois se faça a plantação dos campos de arroz. Também há um régulo, portanto há duas autoridades nas aldeias, mas todas elas vêm pela linha matriarcal. Portanto, era muito complexo estar aqui a dizer-vos a história toda dos cultos e disto, porque não tenho tempo, mas é curiosa a história deles. Outra das nossas atividades era ir para as praias. Portanto, as praias eram só por nossa conta, portanto, praias imensas, caminhávamos até nos fartarmos. Eu comprei uma máquina fotográfica com uma grande objetiva para fazer fotografias aqui nos Bijagós e consolei-me de disparar. Tanto que para escolher aqui tive muita dificuldade porque são tantas fotografias que é muito difícil. Portanto, as praias têm muita árvore, é um pouco como em Santo Tomé, são praias no meio da floresta, areia muito branca, tem 2 senãos as praias dos Bijagós. Um senão, como há rios que desaguam, muitos rios, o mar é muito rico em nutrientes e, portanto, estas águas azuis e verdes, esmeraldas, não são transparentes. Portanto, para quem gosta, como eu, de nadar, eu ia com óculos de mergulho, mas não via nada. De qualquer modo, a água é 28 graus, quem não aprecia muito o mergulho e o snorkeling, isto é um paraíso. O outro senão são as raias. Portanto, este mar tem muitas pequenas raias junto à costa. A única coisa que há a fazer é entrar na praia assim que elas afastam-se. O problema é se a pessoa está tão entusiasmada e entra assim. E pisa uma raia, que aconteceu à minha tia, pisou uma raia, a raia levanta o espeto, fura-lhe a bota de neoprene e espeta-se na pele. Portanto, ela teve uma dor lancinante durante 12 horas. O pinto, aquele bijagó da tripulação, bem lhe sugou lá o veneno, foi com ela de lancha para o barco, corticoides, anti-inflamatórios, etc. E ao fim de 12 horas passou tudo, teve sorte. Portanto, quem for aos bijagós tem que entrar assim, não acontece nada. Entra assim, começa a nadar. Quando está a nadar, desde que não os pisemos, não acontece nada. A fauna dos bijagós é imensa. Portanto, todas estas fotografias foram tiradas por mim. Eu tive que fazer aqui uma seleção. E as aves são mais que muitas. Há barulhos das aves nos nasceres de sol e ao fim do dia. Aquilo é imenso, imenso, imenso. Os macacos, aqui embaixo não se vê bem, estão no meio do mangue a comer milhares de caranguejos que andam por ali. Os golfinhos acompanhavam-nos no barco.
Isto aqui é só para simbolizar uma tartaruga. Há uma ilha do sul que se chama a Ilha de Poilão. É uma pequena ilha que se circunda a pé rapidamente. É o terceiro local do mundo onde desovam mais tartarugas verdes. 30.000 tartarugas vão desovar naquela pequena ilha na época da desova. Portanto, o primeiro sítio no mundo é o Tortuguero, na Costa Rica. A segunda é a Extensão, que é uma pequena ilha africana. E a terceira é esta pequena ilha. Claro que nós pedimos ao comandante para ir a Poilão. Fomos com um dos marinheiros, saímos ao fim do dia, porque as tartarugas só vêm pôr à noite. E chegámos lá ao anoitecer, encontramos um grupo de biólogos portugueses que faziam um trabalho pelo mundo inteiro sobre tartarugas. Tivemos uma aula magistral sobre isto, tivemos a sorte de eles estarem lá a fazer trabalho de campo. E eu devo-vos dizer que quem lá for, aconselho a levar uma tenda e a pernoitar, porque eu nunca vi tanta atividade com tartarugas. Ainda estávamos nós à espera que os cientistas acabassem de jantar, já estava uma fiada de tartaruguinhas a nascer. Depois, quando fomos à procura da desova, era uma tartaruga a ir para a praia, outra a desovar num ninho onde já havia ovos, do mesmo ninho a saírem outras tartarugas. Aquilo era um movimento tão grande que nós nos esquecemos das horas. E era o marinheiro a dizer: temos que ir, porque o comandante não quer que a gente chegue tarde. E disse: ó, Buba, mais um bocadinho, então a gente não vai perder aqui este espetáculo. Bom, quando saímos de lá, eram 9h30, o barco ainda estava muito longe. Em África a noite cai e o barco não tinha luz. Bom, o sistema de marés nos Bijagós, a água sobe 3, 4 metros. Portanto, aquilo é um sistema de marés muito grande. O barco ia a todo o gás e eu disse: bem, se a gente apanhar aqui um banco de areia, nós saltamos todos o barco fora e pronto. Foi a primeira vez que eu vi o comandante aborrecido. Nós chegámos, apanhámos todos uma descompostura, porque é regra para os marinheiros que o grupo chega até às 9h30. Se não chegarmos até às 9h30, porque alguma desgraça aconteceu, já estava outro marinheiro para ir para a água à nossa procura. Mas a Ilha de Poilão vale a pena passar lá uma noite para ver todo este movimento de tartarugas. Bom, aqui eu vou-vos ler outra coisa antes de vos falar deste slide. E depois explico o slide. Bom, é assim. Bem perto, ao nosso lado, quase ao alcance da mão, hipopótamos descansando, crocodilos espreitando, pássaros que caíam ao chão. Para chegar a tal lugar, num dia de sol escaldante, uma praia interminável, pérola de qualquer viajante. Quase a chegar ao destino, testámos as sanguessugas. O charco foi um desatino para estes amigos portugueses. Enterrados até aos joelhos, num imenso lamaçal, todos sobrevivemos e nem o anticoagulante das centenas de sanguessugas nos conseguiu fazer mal. Bom, isto foi o sítio onde eu mais medo tive nos Bijagós. Isto faz parte de um parque nacional, que é o Parque Nacional de Orango, onde há uma espécie de hipopótamos que são únicos no mundo, que são estes hipopótamos que lhes chamam os hipopótamos marinhos. Porquê? Porque eles vivem nestas lagunas. Esta laguna chama-se Laguna de Honor, que é uma laguna de água doce, e à noite vão para o mar purgar-se dos parasitas e pronto. Portanto, para se chegar a esta laguna, tivemos uma caminhada de 2 horas de sol escaldante, de 40 graus, por um capinzal que a gente não sabia se pisava cobras, o que é que havia por baixo dos pés. Quando estávamos quase a chegar, um charco por onde os hipopótamos passavam à noite para ir para o mar, por isso é que estava assim, em que tivemos que nos enterrar na lama até ao joelho, e onde isto aqui não se vê. O que é que aconteceu? Pronto, aqui estava o pé do Erlander com as sanguessugas que se agarravam aos pés e às pernas de cada um de nós. Bom, quando chegámos, as sanguessugas não fazem mal a ninguém. Hoje em dia, em alguns blocos operatórios, até são usadas sanguessugas para haver uma Já não. Mas em alguns sítios ainda usam. Portanto, é só depois agarrá-las e tirá-las. Mas incomoda, porque depois a pessoa começa a sangrar um bocadinho. Mas pronto. E depois aproximámos da laguna. Portanto,
hipopótamos com um guia do parque, sem nenhuma arma, sem nada. Os hipopótamos são os animais mais perigosos do mundo, inacreditavelmente, que correm. E, portanto, aqui estavam os hipopótamos. Isto era uma árvore, que é esta árvore. Para mim foi a coisa mais maravilhosa deste passeio, por causa do medo. Atenção que eu agora até gostei de ir lá, mas na altura tive muito medo. Isto são ninhos de um passarinho tecelão que parece um colibri, que quanto mais ninhos fizer, mais fêmeas tem. Portanto, isto eram milhares de ninhos. E por baixo da árvore estava um crocodilo de boca aberta à espera que o passarinho caísse do ninho e o comesse. E ao lado disto tudo estavam estes maduros, assim sem saber se viriam de lá todos inteiros ou não. Bom, eu já tinha pensado numa estratégia com a minha máquina fotográfica nova, era subir para uma árvore se alguma coisa corresse mal, mas eu acho que ia correr mal, não havia nenhum palanque para nós estarmos, mas foi uma viagem muito curiosa. Isto era para vos falar de Bolama, eu vou passar rapidamente. Estes slides foram... Eu fotografei muito Bolama aqui para o meu amigo António, que antes de ir embora me disse: vai fotografar Bolama. Portanto, estes slides são para ti, António. Bolama parece um esqueleto do que foi uma coisa belíssima. Isto parecia um templo grego, isto aqui eram os quartéis, parecia Angkor, as árvores crescem nas paredes, as estradas esburacadas. O cinema, eu espreitei lá para dentro, até tenho fotografias de cinema que completamente destruído, e uma cidade belíssima, sem dinheiro para reconstruir. Bom, o que comíamos nos Bijagós? Bom, ao contrário ali do Francisco e da Catarina, que falam nos montes de arroz, nós comemos gourmet. Portanto, era comida gourmet de manhã até à noite. Portanto, isto era o chefe do barco, era o Usman, que nos brindava cada noite. Eu acho que o homem nunca foi tão calorosamente acolhido, porque sempre que vinha a refeição para a mesa, as minhas filhas e todas, todos os dias eram pratos empratados, um luxo das Arábias. Isto era o rato que os outros meninos assaram, mas este ficou fora de controle. Aqui, as ostras. As ostras também, para mim, foi a primeira vez que comi ostras na vida. Comemos ostras de duas maneiras. Uma vez fomos apanhar as ostras às pedras, a mulher do Jorge levava uma limas, muitas limas, e nós era o marinheiro a partir a ostra, nós a pôr a lima e a comer aquilo assim, acabadinhas de recolher. E outra vez, as ostras nos Bijagós também se apanham das árvores, que é o que o Arlanda está a fazer. O regime de marés é de tal modo que quando a maré baixa, todo o mangue fica a aparecer árvores e as ostras estão nos ramos do mangue, cortam-se os ramos, levam-se para o barco e faz-se uma grande desviada de ostras. Os barbigões são gigantescos, lá é tudo grande e tudo muito saboroso e bem confeccionado. Aqui também, aquilo não sei o que é que aconteceu, não interessa. Fomos fazer um passeio por uma pequenina ilha que se chama Adonga e encontramos estes dois pescadores, que é o Agostinho e o João. Não se vê aí, João? Não. E então, estes pescadores vieram ter com o Jorge a pedir-lhe um bocadinho de fio de aço para acrescentar ao seu fio de pesca junto do anzol. E eu fui lá ter com eles e ver o que é que eles tinham pescado. Nesta piroga Bijagó, com aquele fio, e a pescaria era tudo isto, peixes enormes. Isto para mim foi muito emocionante, pelo que eu vos vou dizer a seguir. No fim, eu levava lá a sacada de roupa, e é pena que não vejam este slide, porque eu fui pegar numa porção de roupa e fui dar ao Agostinho. O Agostinho foi pôr a roupa à canoa, voltou para trás e disse-me: Helena, eu nunca mais vou esquecer de si. Com umas calças de ganga, meia dúzia de t-shirts, e portanto são assim aquelas dádivas simples que nós damos e que achamos que é um paraíso para quem nada tem. Bom, mas isto por falar em pesca. A pesca foi das atividades mais emocionantes que tivemos no barco. Eu, que nunca pesquei na vida, achei que isto não tinha interesse nenhum, mas
toda a gente me tinha falado na adrenalina que é pescar nos bijagós. E, portanto, o Jorge recomendou-nos, falou-nos em rapalas, eu não sabia o que eram rapalas, e a rapala é isto, se calhar há aqui pescadores, portanto eu se calhar vou dizer as coisas de uma maneira muito brejeira, porque também não percebo muito da técnica, mas as rapalas, mas testado cientificamente pelos engenheiros, há umas que com o barco em andamento vão a X metros para um tipo de peixe, outras que vão mais fundo para outros, etc. e tal. Bom, as rapalas custam muito dinheiro, custa 35 € cada amostra, e a minha filha foi aos Estados Unidos e eu disse, olha, traz 10, dividimos pelos membros do grupo, porque no barco o Jorge tinha-nos dito que era mais caro, porque eles lá não têm muito acesso a isso, e lá fomos nós, de rapala, de canas especiais, portanto a pesca é uma atividade extra no barco, e a minha filha pescou esta barracuda de 12 quilos. Isto foi uma emoção, porque vocês não imaginam, eu tive para trazer um pequeno filme, o que é pescar uma barracuda. A barracuda pesca-se num tipo de pesca que se chama pesca ao currico. Ou seja, o barco vai em andamento, nós íamos 4. Os homens não quiseram nada connosco, o Highlander foi num barco, o António, aquele madeirense que vai todos os anos para a pesca, porque não queria o melhorio ali aos guinchos e aos grifos e não sei quantos, portanto as mulheres ficaram no outro barco. Portanto, 2 mulheres à frente, cada uma com 2 canas, 2 atrás. O barco em andamento e lá vão as rapalas na linha. Quando o peixe pica numa cana, todos os outros têm que recolher a linha, porque depois há uma luta titânica entre o peixe e o pescador. São peixes muito pesados e aquilo, eu digo-vos, eu vou-vos dizer isto com alguma emoção, para quem se impressionar, peço desculpa. Portanto, quando o peixe vem assim um pouco à tona d'água, nós não tínhamos muita força para puxar aqueles 12 quilos. O pescador que nos acompanhava lá na nossa tripulação enganchava-lhe um gancho no corpo para o imobilizar e depois com uma moca, um pau, dava-lhe na cabeça para ela entrar já inanimada, porque se ela entrar tal qual vem, ela vai nos comer vivos ali no barco. Portanto, agora imaginem, 4 mulheres e 2 pescadores, a guincharia que era que o barco dos homens, pernas para que quer vai para mais longe com medo de ficarem sem peixe eles. Bom, isto foi a pescaria de um dia. O Highlander e o António num dia pescaram 140 quilos de peixe. As mulheres pescaram 30. Portanto, foram 170 quilos de peixe. Isto, a maior parte eram barracudas e a nossa alimentação a bordo era muito à base de barracuda. A barracuda para eles é um pouco como o bacalhau para nós e era cozinhada de 1000 maneiras. É um peixe delicioso e nós comíamos o peixe que pescávamos fresco. Aquilo era uma delícia. E podem pensar, o que é que fazem com tanto peixe? Portanto, o nosso comandante era muito sábio e tinha um grande frigorífico, congelava as barracudas e isso era um pouco moeda de troca quando chegava a Bissau, com as entidades, com os generais, com os políticos, etc. E, portanto, cada um levava a sua barracuda e nós tínhamos tudo o que queríamos daquela gente toda. Este é outro tipo de pesca, que é uma pesca em que nós íamos todos para a água, íamos pondo a rede e fazíamos um círculo e em 10 minutos os peixes iam todos para o meio do círculo e nós tínhamos 10, 20, 30 quilos para o jantar. Portanto, quem gostar de pesca, eu fiquei muito frustrada porque eu não consegui pescar uma barracuda. E o comandante levou-me 3 vezes à pesca e eu não consegui pescar uma barracuda. Mas um dia em que alguém pescou uma barracuda, os outros têm que recolher as canas e tinha um peixe assim na minha cana que eu nem tinha dado conta que tinha pescado. E portanto eu fiquei um pouco com vontade de ir lá para ir à pesca para pescar um daqueles peixes grandes. Esta é a minha tia que pescou um peixe maior que ela. Portanto, ela estava hilariante. Aqui é uma das outras pescarias das ostras que foram assadas e nós estávamos nestas praias, assim, só para nós, a comer e a partir ostras, e estas eram ostras grelhadas. Portanto, este é o meu último slide. Dos Bijagós, eu quero dizer-vos que foi um destino curioso, um destino belíssimo em termos de natureza no seu maior, poucos turistas, não vi quase ninguém,
Há resorts, há alguns resorts, para mim, têm dois inconvenientes. Primeiro, este andamento de ilha em ilha não se consegue fazer, porque nós às vezes víamos os barcos de um desses resorts no sítio onde nós estávamos a pescar. Só que como os barcos não têm luz, o peixe pica mais assim no entardecer e no lusco-fusco. E nós tínhamos o nosso barco perto dos sítios da pesca. Os outros tinham que andar 2 horas no barco deles quando o peixe estava a dar e eles tinham que se ir embora. E por outro lado, permitiu-nos andar de ilha em ilha. Nós pernoitávamos sempre no barco ao largo e pronto. Portanto, um voo para a Guiné custa... Visitar as aldeias. Pois. A visitar as aldeias, nós visitávamos em várias ilhas. Portanto, como íamos andando de barco, e foi um longo percurso. O voo para Bissau custa cerca de 500 euros. Uma semana no barco, tudo incluído, a pessoa não precisa levar dinheiro nenhum, custa cerca de 1000 euros. Nós com a pesca foi 1100 euros por pessoa para uma semana. Eu tive 2 porque precisava de estar mais tempo e achava que não ia fazer nada a segunda semana, mas a segunda semana com o outro grupo, para mim foi outro deslumbramento, porque tinha mais tempo para escrever e para usufruir, já conhecia, não tinha aquele frenesim de querer ver tudo no mesmo dia. Às vezes os outros iam para as aldeias que eu já conhecia e ficava na praia e pronto. Portanto, relativamente à Guiné em si, uma das coisas que me impressionou em Bissau, nós convivemos com uma portuguesa que está lá na ONG há 3 anos, que foi jantar connosco ao barco, e ela disse-nos que quando chegou a Bissau, uma das coisas que a intrigou foi que quando começava a chover, aquilo chove a rodos. As estradas viram rios. E ela via os meninos todos nus a irem cá para fora, cheios de sacos de plástico. E o que é que acontece? Os meninos vão cá para fora porque vão tomar banho de água doce. Sabão, sabonete, etc. e tal. Os sacos de plástico são os lixos que eles têm acumulados e vão e atiram para a água e tudo vai para o mar. Portanto, não há recolha de lixo ainda organizada em Bissau. Portanto, essa ONG onde ela está a tentar fazer isso. Outra coisa de que ela se queixou é a falta de luz de vez em quando. Falta a luz, o frigorífico não trabalha, apodrece a comida e estão ali naquele calor, tudo a cheirar mal, não há supermercados, portanto se querem comprar uma coisa, têm que comprar uma coisa a um sítio, outra a outra, e a propósito de lixo, uma das situações caricatas que nos aconteceu, fomos a uma mercearia. As mercearias lá são lindas, porque têm coisas de baixo até ao teto, aquilo tudo muito bem organizadinho. Uma das minhas filhas pediu um compal, a outra uma garrafa de água, chegou ao fim o Irlanda, não via caixote do lixo, foi dar ao merceeiro. Isto ainda foi logo no princípio, a gente não sabia das pragas. Foi dar ao merceeiro para ele deitar ao lixo. O merceeiro olhou para ele, assim, que isto é pago, o quê? Sai de trás do balcão, com as coisas, chega ali à rua à nossa beira, toma para o chão, para a estrada, e nós, pronto, é assim na Guiné, não é? E pronto, eu achei que os Bijagós é um paraíso ainda perdido no universo, pouco conhecido, e para mim foi uma fonte inspiradora, e tenho fotografias que eu acho que de pessoas, de animais, mas sobretudo de pessoas que davam uma grande exposição, porque eu treinei-me com a minha tela de objeto.